Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi aquela frase: "Você arruinou a nossa filha." Na hora parecia só um ataque de pai desesperado, mas aquelas palavras grudaram em mim como se fossem uma sentença. Por muitos anos, eu realmente acreditei que eu era o culpado pela queda da filha deles, até a madrugada em que a verdade apareceu na porta da minha casa, às 3 da manhã. Se você já foi acusado de algo que não fez, talvez entenda o peso que é tentar dormir com um rótulo que não te pertence. Eu perdi amigos, perdi trabalho, perdi a paz. E o pior, quase perdi minha fé, porque eu não conseguia entender como Deus permitia uma injustiça tão grande na minha vida. Tudo começou numa cidade pequena, onde a vida de todo mundo é comentada na fila do pão e julgada na porta da igreja. Eu era só um rapaz trabalhador, filho de uma mulher simples, e achava que uma vida honesta me protegeria de qualquer mal. Eu só não imaginava que bastaria uma única noite para virar o vilão da história de alguém. Anos depois, quando eu já tinha aprendido a conviver com aquele silêncio pesado que mora dentro de quem carrega uma acusação injusta, alguém bateu à minha porta de madrugada. Eu me lembro do relógio marcando exatamente 3:05 da manhã. Eu achei que fosse vizinho pedindo ajuda, algum problema no prédio. Mas quando abri, vi duas pessoas que eu nunca mais achei que veria daquele jeito. E junto com elas, a verdade que eu esperei por quase 2 décadas. Hoje eu quero te contar o que aconteceu naquela madrugada, o que houve antes dela, e o que Deus fez dentro de mim depois que a verdade finalmente veio à tona. E talvez, enquanto você escuta essa história, você também se lembre de alguma injustiça que marcou a sua vida. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei o que aconteceu comigo. E sei que no fim o perdão foi a única coisa que não me deixou morrer por dentro. Eu me chamo Rafael, e quando tudo isso aconteceu, eu tinha apenas 19 anos. Eu morava num bairro simples de uma cidade pequena do interior de Minas. Minha mãe, Dona Lúcia, sempre dizia que riqueza mesmo era ter nome limpo e consciência tranquila. Ela trabalhava como faxineira em algumas casas e também na escola da cidade. Eu ajudava como podia, fazendo bico no mercadinho e às vezes carregando compras para a vizinha em troca de um trocado. A gente não tinha luxo, mas tinha paz, pelo menos até aquela história começar. Eu conheci a Júlia na escola. Ela era filha do Dr. Henrique e da Dona Márcia, gente importante, respeitada, sempre sentando na frente na igreja aos domingos. Júlia estudava na mesma sala que eu, mas vivia num mundo muito diferente do meu. Ela chegava de carro, com roupa cara, mochila de marca. Eu chegava a pé, com o mesmo tênis gasto que minha mãe lavava todo fim de semana. Mesmo assim, a gente se deu bem desde o começo. Ela dizia que gostava da minha sinceridade, que comigo não precisava fingir ser perfeita. A gente começou a estudar junto depois da aula, na biblioteca da escola. Eu ajudava em matemática, ela me ajudava em redação. No início, os pais dela até achavam bonito ver que a filha ajudava o menino humilde, como eles diziam. Mas com o tempo, a amizade foi ficando mais próxima. Júlia começou a desabafar comigo coisas que, segundo ela, não podia contar para ninguém. A pressão do pai para ela ser a melhor em tudo, as comparações com as filhas das amigas, o medo de decepcionar a família. Um dia, sentados no banco da praça depois da aula, ela me disse olhando para o chão: "Rafa, às vezes eu não aguento mais. Sinto que vivo uma vida que é deles, não minha." Eu ouvi aquilo com o coração apertado, porque minha mãe sempre dizia que eu podia ser o que quisesse, dentro das nossas possibilidades. Ver alguém com tudo reclamando de vazio era estranho para mim. Mas ali eu entendi que dor não escolhe classe social. Tem gente rica de dinheiro e pobre de paz. Com o tempo, começaram os comentários. Um professor nos viu saindo juntos da biblioteca e comentou com a diretora. Uma vizinha dos pais dela nos viu conversando no ponto de ônibus e falou que não era apropriado uma moça daquele nível andar com um rapaz pobre daquele jeito. Pouco a pouco, o olhar de orgulho dos pais dela virou desconfiança. Eles deixaram de me cumprimentar na rua. Quando me viam, puxavam Júlia pelo braço com uma pressa que doía em mim. Mas eu não imaginava que tudo terminaria do jeito que terminou. Tudo mudou numa sexta-feira de outono. A cidade estava toda comentando sobre a festa de aniversário de 18 anos da Júlia.
O salão mais chique, decoração cara, música boa, buffet cheio de coisa que eu nem sabia o nome. Eu não tinha sido convidado oficialmente, mas ela me mandou mensagem dizendo: se você não for, não faz sentido nenhum eu comemorar. Eu respirei fundo, coloquei a melhor roupa que eu tinha e fui. Minha mãe ainda ajeitou a gola da minha camisa e disse: vai com Deus, meu filho, e lembra quem você é. Quando eu cheguei, senti os olhares. Algumas pessoas me cumprimentaram por educação, outras apenas fingiram que eu não existia. Júlia veio até mim com um sorriso lindo no rosto, me abraçou apertado e agradeceu por eu ter ido. Eu percebi que ela já tinha bebido um pouco, mas nada demais. A festa foi passando, as músicas foram ficando mais altas, o clima mais solto. Em certo momento, vi que ela começou a beber além da conta. Eu até tentei falar: Ju, pega leve, você sabe como seu pai é. Ela riu, disse que daquela noite ele não ia estragar nada e virou mais um copo. Por volta de 2 da manhã o clima pesou. Eu estava perto da porta quando ouvi gritos vindo de um canto mais reservado do salão. Era o Dr. Henrique discutindo com ela. Eu não ouvi tudo, mas escutei vergonha e ingratidão. E olha como você está se comportando na frente dos outros. Júlia saiu chorando, empurrando quem estivesse na frente, e foi para a rua. Eu fui atrás, preocupado. A madrugada estava fria. O vento batia forte. Ela cambaleava na calçada dizendo que queria sumir, que ninguém a entendia, que estava cansada de ser a filha perfeita. Eu tentei segurar seu braço. Calma, Ju, você está bêbada. Vamos voltar, ou pelo menos sentar ali no banco. Ela se virou de repente, tropeçou no meio-fio e caiu com tudo. A cabeça dela bateu forte no chão. Na hora, meu mundo parou. Eu me joguei ao lado dela, tentando fazê-la responder, mas ela estava desacordada. Gritei por ajuda. Alguém chamou uma ambulância. Tudo aconteceu muito rápido. Dali para frente eu só lembro das luzes vermelhas, das sirenes e do meu coração disparado, achando que ela ia morrer nos meus braços. No hospital, enquanto eu esperava notícias, os pais dela chegaram. Dona Márcia estava desesperada, o Dr. Henrique com o rosto vermelho, entre a preocupação e a raiva. Quando me viu sentado na cadeira do corredor, ele veio na minha direção como se fosse me atravessar. "O que você fez com a minha filha?" ele gritou na frente de todo mundo. Eu tentei explicar que ela tinha bebido demais, que tinha discutido com ele, que eu só fui atrás para tentar ajudar. Mas ele não queria ouvir. Com o dedo na minha cara, ele disse alto, para todo o hospital ouvir: "Eu sabia que essa amizade não ia prestar. Você arruinou a minha filha." Depois disso, tudo desandou. Alguém comentou que me viu saindo com ela para a rua. Outra pessoa aumentou dizendo que eu vivia atrás dela por interesse. Em menos de 24 horas, a versão que se espalhou pela cidade era outra, que eu tinha dado bebida demais para Júlia, que eu é que tinha levado ela para a rua, que eu tinha acabado com a saúde mental dela. Ninguém queria saber que, na verdade, eu só tentei impedir o pior. A frase "ele arruinou a filha do doutor" começou a rodar por todos os cantos. Nos dias seguintes, minha vida virou um pesadelo. Fui chamado na direção da escola e a diretora, sem olhar muito nos meus olhos, disse que seria melhor eu não voltar no próximo semestre, para evitar comentários e confusões. No mercadinho onde eu trabalhava, seu Augusto me chamou no canto e falou que gostava muito de mim, mas que não podia ir contra os comentários da cidade e, principalmente, contra o Dr. Henrique, que era cliente antigo. Fui demitido com um tapinha nas costas e um "você é novo, vai se ajeitar." Na rua os olhares mudaram. As senhoras que antes sorriam passaram a cochichar. Algumas mães puxavam os filhos quando me viam. Um dia, indo comprar pão, ouvi alguém dizer: "Esse aí é o rapaz que estragou a menina do doutor." Eu segui andando, tentando fingir que não era comigo, mas por dentro parecia que alguém me rasgava. Era como se de repente eu tivesse virado aquilo que diziam, por mais que eu soubesse que não era verdade. E o pior de tudo, eu não podia nem ver a Júlia para ouvir da boca dela o que ela mesma dizia sobre mim. Minha mãe foi a que mais sofreu. Ela sempre andou de cabeça erguida pela cidade, mesmo com pouco dinheiro. De repente, passaram a tratá-la como se ela fosse culpada também. Na igreja, algumas irmãs
Começaram a evitar dividir banco com ela. Na casa onde ela fazia faxina, a patroa perguntou num tom que machucou: Dona Lúcia, a senhora não sabia o que seu filho aprontava com a filha do doutor? Minha mãe chegou em casa naquele dia mais calada que o normal. À noite, eu ouvi o choro dela baixinho no quarto, pedindo a Deus para mostrar a verdade. O peso foi tão grande que a saúde dela começou a piorar. Primeiro, a pressão subiu. Depois, vieram as dores no peito, as tonturas. Eu levava ela ao posto de saúde e ouvia o médico dizer que era muito nervoso, muita preocupação. Um dia, ela teve um princípio de derrame. Eu nunca vou esquecer a imagem da minha mãe, forte, guerreira, com o lado do rosto um pouco caído, tentando sorrir para não me preocupar. E tudo isso porque alguém decidiu que eu era o vilão da história. A fé, que sempre foi o nosso sustento, virou um lugar confuso para mim. Eu continuava crendo em Deus, mas comecei a me afastar da igreja. Não pela fé em si, mas pelas pessoas. Era difícil sentar num banco sabendo que alguns ali me apontavam por dentro. Eu olhava para o céu e perguntava: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada. Por que o Senhor deixou isso acontecer? O silêncio parecia ser a única resposta. Com o tempo comecei a trabalhar onde desse, juntei um pouco de dinheiro e decidi ir embora da cidade. Achei que, talvez, longe dos olhos que me condenavam, eu conseguiria respirar de novo. Os anos passaram. Fui morar na capital num bairro simples. Consegui um emprego num depósito carregando caixas, depois fui crescendo, virei encarregado. A vida foi se ajeitando por fora, mas por dentro uma parte de mim continuava quebrada. Eu evitava falar do passado. Quando alguém perguntava de onde eu era, eu respondia rápido e mudava de assunto. Minha mãe veio morar comigo depois que ficou mais debilitada. Mesmo com a saúde frágil, ela nunca deixou de orar. Filho, Deus sabe de tudo. Um dia a verdade aparece, ela repetia. Eu, cansado, só respondia com um amém, meio murcho. Foi numa madrugada de domingo. A cidade dormia. O silêncio era quase absoluto, só cortado de vez em quando pelo barulho distante de uma moto passando. Eu estava deitado, sem conseguir dormir direito, pensando nas contas, na saúde da minha mãe, na vida que eu tinha construído longe de casa. De repente, ouvi baterem na porta. Não foi um toque tímido. Foram batidas insistentes, fortes. Olhei para o relógio, 3h05 da manhã. Na hora, meu coração acelerou. Pensei que poderia ser alguma emergência no prédio, algum vizinho passando mal. Levantei, fui até a porta com cuidado. Olhei pelo olho mágico. O que eu vi me fez recuar um passo. Do outro lado estavam duas pessoas. Uma mulher, com o rosto cansado, os olhos inchados, e um homem ao lado, com o olhar baixo, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Abri a porta devagar. Quando a luz do corredor iluminou melhor o rosto dela, minhas pernas quase falharam. Era a Júlia. Mais velha, claro, com marcas que o tempo e as lágrimas deixam, mas era ela. E ao lado, um homem que eu não reconheci. Rafael, ela disse com a voz embargada. Desculpa aparecer assim a essa hora, mas eu não consegui esperar mais. Por alguns segundos, eu não consegui responder. Era como se todo o passado tivesse voltado num soco só. A festa, o hospital, as acusações, a cidade inteira me olhando como monstro. Eu respirei fundo e perguntei: O que você está fazendo aqui, Júlia? Ela olhou para o lado, para o homem que estava com ela, e então voltou os olhos para mim. Eu vim te pedir perdão, e vim trazer quem precisa te pedir perdão também. O homem deu um passo à frente. Meu nome é Marcelo, ele disse com a voz baixa. Eu fui o responsável por tudo aquilo que aconteceu com a Júlia naquela época, e por tudo o que fizeram com você depois. Ele começou a chorar antes mesmo de conseguir terminar a frase. Eu senti o chão sumir de novo. Júlia apertou uma Bíblia que segurava nas mãos e continuou. Rafa, durante anos eu deixei uma mentira te esmagar. Eu deixei que todos acreditassem que você tinha acabado comigo. Mas a verdade é que eu já estava destruída por dentro muito antes de você entrar naquela festa. E quem me empurrou para o fundo do poço não foi você. Ela respirou fundo e, com lágrimas correndo pelo rosto, começou a contar o que eu nunca soube. Que naquela época ela já se encontrava às escondidas com o Marcelo, um rapaz mais velho que eu,
envolvido com bebida, drogas e festas. Que ele é quem levava bebida e remédio para ela aguentar a pressão. Que foi com ele que ela viveu situações que a marcaram profundamente. Que foi ele quem a apresentou a um mundo que ninguém imaginava que a filha perfeita do doutor conhecia. Naquela noite da festa, antes de eu chegar, eles já tinham se desentendido. Ele já tinha dado coisas para ela beber e ela já estava passando do limite quando discutiu com o pai. Quando eu caí, quando fui para o hospital, quando tudo virou um caos, ela continuou. Eu estava com medo, envergonhada, confusa. E quando meu pai começou a procurar um culpado, foi mais fácil deixar que fosse você. Porque você não tinha poder, não tinha nome forte, não tinha dinheiro para se defender. Eu me calei, Rafael. E o meu silêncio te matou aos poucos. O Marcelo, ao lado, chorava sem fazer barulho. Ele completou. Eu fui covarde. Eu te vi ser acusado, te vi sair da cidade, e nunca tive coragem de assumir o que fiz. Só que Deus não deixou eu ter paz. Eu tentei seguir a vida, mas a culpa me perseguia. Naquela hora, meu peito era um campo de batalha. De um lado, a raiva, a vontade de gritar, de jogar na cara deles tudo o que eu tinha passado, a demissão, as humilhações, a doença da minha mãe, as noites em claro perguntando onde estava Deus. Do outro lado, um cansaço profundo, cansaço de carregar aquele peso por tantos anos. Júlia me estendeu um envelope. Aqui tem uma carta dos meus pais, ela disse. Eles descobriram a verdade há alguns meses. Foi um choque. Meu pai teve um problema de saúde. Minha mãe entrou em depressão. Eles queriam vir junto, mas não aguentaram. Pediram para eu te entregar isso. Eu peguei o envelope com a mão trêmula, mas não tive coragem de abrir na hora. Olhei para eles. Marcelo continuou. Eu conheci Jesus de verdade há uns anos, numa igreja simples, bem diferente daquilo que eu criticava. E quanto mais eu entendia sobre perdão, mais eu sabia que precisava vir aqui. Eu sei que eu não mereço, Rafael. Eu sei que nada vai apagar o que você passou. Mas eu precisava te olhar nos olhos e dizer, fui eu. Não foi você. Eu estraguei a vida da Júlia. Eu estraguei um pedaço da sua. E eu estou disposto a arcar com o que for preciso. Eu me sentei no sofá e fiz sinal para que eles se sentassem também. A casa era simples, mas de alguma forma parecia o lugar certo para aquela conversa. Da porta do quarto, ouvi o barulho da minha mãe tossindo. Ela acordou com o movimento. Filho, tá tudo bem? Ela perguntou, aparecendo na sala devagar. Quando ela viu a Júlia, demorou alguns segundos para reconhecer. Depois, seus olhos encheram de lágrimas. Meu Deus! Ela murmurou. Júlia se levantou, se aproximou dela e, num gesto que eu jamais imaginaria ver, se ajoelhou aos pés da minha mãe. Dona Lúcia, me perdoa. Eu deixei que falassem do seu filho como se ele fosse um monstro, mas ele sempre foi o único que tentou me proteger. Minha mãe colocou a mão trêmula sobre a cabeça dela. Eu vi nos olhos da minha mãe algo que eu ainda não tinha no meu coração naquele momento. Paz. Filha, ela disse chorando, quem somos nós para negar perdão se Deus não negou para a gente? Aquelas palavras me atravessaram. Eu senti algo dentro de mim se quebrar, mas ao mesmo tempo se alinhar. Era como se Deus, que eu achava que estava em silêncio, estivesse ali naquela sala pequena, naquela madrugada fria, me mostrando que justiça nem sempre vem do jeito que a gente espera, mas ela vem. Eu respirei fundo, olhei para os dois à minha frente e falei, eu não vou mentir para vocês. O que eu passei não foi pequeno. Eu perdi anos da minha vida com um peso que não era meu. Eu vi minha mãe adoecer. Eu vi meu nome ser pisado. Eu não vou dizer que é fácil simplesmente esquecer. Mas eu decido hoje liberar vocês da prisão que eu criei dentro de mim. Não porque vocês merecem, mas porque eu não quero mais viver preso a esse passado. Eu deixo a justiça nas mãos de Deus. Júlia chorava em silêncio. Marcelo também. Ficamos ali um tempo sem falar nada, apenas deixando as lágrimas fazerem o que as palavras não conseguiam. Antes de irem embora, Júlia segurou minha mão e disse, obrigada. Eu não sei se um dia vou conseguir me perdoar totalmente, mas saber que você me perdoou já é um milagre para mim. Eu respondi apenas que Deus te abençoe, Júlia.
que Ele faça na sua vida o que fez na minha, mesmo em meio à dor. Algumas semanas depois, eu criei coragem e voltei à minha cidade. Fui encontrar os pais dela. O encontro foi silencioso, cheio de lágrimas, poucos discursos. O Dr. Henrique, antes tão imponente, agora era um senhor quebrado, pedindo perdão como um menino. Eu abracei os dois. Naquele dia, percebi que a justiça de Deus não é sobre humilhar quem nos humilhou, mas sobre curar o que a injustiça feriu em nós. Minha mãe partiu algum tempo depois, mas em paz, sabendo que a verdade tinha vindo à tona. Se você chegou até aqui, talvez também carregue alguma acusação injusta, alguma mágoa antiga, algum rótulo que colocaram em você e que não tem nada a ver com quem você é de verdade. Eu não sei quanto tempo faz, não sei quem te feriu, não sei se a pessoa que te machucou já reconheceu o erro, mas eu sei de uma coisa: segurar o ódio só prolonga a dor. Às vezes, o perdão não é um favor para quem errou, é um presente que a gente se dá para continuar vivendo. Que essa história te lembre que Deus vê o que é feito no escondido, ouve o choro que ninguém mais escuta e sabe de todas as verdades que ainda não vieram à tona. Pode demorar anos, pode chegar às 3 da manhã numa visita inesperada, mas a verdade sempre encontra um jeito de bater à nossa porta. E quando isso acontecer, que você tenha forças para escolher a cura em vez da vingança. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e enviar esse vídeo para alguém especial. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que Deus ilumine a sua vida e a gente se encontra na próxima história.